Paz e graça a todos, Emerson Eliel aqui. Hoje eu quero mostrar para vocês aqui um áudio, entre outros áudios que eu recebo, mas esse áudio aqui em especial eu quero mostrar porque é um cooperador de jovens preocupado com a saída de um irmão da Congregação Cristã no Brasil e ele mandou aqui algumas palavras, algumas mensagens para ele, para tentar fazer com que ele desista da visita que ele está fazendo em outra instituição, de estar conhecendo outra instituição. Um processo absolutamente normal das pessoas, que às vezes me envia, que comenta comigo, não tem nada demais no que eles estão fazendo e também não os julgo por estar fazendo isso, porque às vezes gera na cabeça, e isso é normal, tá? Gera na cabeça da pessoa uma certa dúvida. Muitas vezes ele fala assim, será que eu estou fazendo certo em estar indo conhecer? Porque essa pessoa às vezes ela é oprimida ou passa por algum processo de perseguição, humilhação na instituição. E mesmo assim ela fica na dúvida, porque às vezes ninguém tá por ela, no lado dela, ninguém tá ali ajudando, porque as pessoas muitas vezes amam enquanto tá dentro da instituição. Depois que começa a sair, a se afastar, alguns já vêm com olhar de julgamento. Então essa pessoa mandou aqui o áudio do cooperador de jovens tentando convencer ele deveria ser sobre o evangelho, se ele tem algo contra outra instituição, se a outra instituição não faz parte da graça de Jesus Cristo, então deveria pregar o evangelho, mas ele está pregando a congregação para ele. E a gente vai ouvir aqui e eu vou estar comentando com vocês. Danilo, esse negócio de... Já vou entrar numa defesa aqui. Esse negócio que a igreja, a congregação não prega o evangelho, isso é conversa. Conversa, tá? Sabe por quê? A congregação, de fato, os pregadores não têm formação teológica. Aí eu quero explicar para você lá pessoalmente, fundamento bíblico. Eu leio. Essa questão aqui de não prega o evangelho, essa questão vocês sabem por que é. Ele sabe. Ele fala por ele, mas ele sabe que os outros lugares aí são pessoas que prega bênçãos, maravilhas, e é unânime em muita região que as pessoas gostam exatamente disso. Então, a gente vai continuar aqui, eu vou soltar o áudio aqui para vocês verem o que ele vai falar aqui logo depois. Bíblia, estuda a Bíblia, com oração e jejum, irmão. Jejum. Ele falou que ele estuda a Bíblia, ele está falando por ele, mas é um fato que não pode, a congregação não pode. Até 3, 4 meses atrás, se você falasse, eu estou estudando a Bíblia, isso jamais, os irmãos já vão falar, mas a letra mata. Depois, com tanta comentário, que são tão bravos com crítico, veio ali corrigir isso aí o Marsola, corrigiu ali, o irmão Marsola corrigiu lá no culto, mas isso aí vocês estão entendendo errado. Aí, mais uma vez, eles acertaram isso daí, Aí depois passaram a falar que examina as escrituras, que não estuda as escrituras, Porque se você fala também que você examina, ali é até mais do que estudar, porque a própria escritura manda isso, Então é até mais do que estudar. Isso aí é aprender minuciosamente. Examinar é algo mais a fundo, Então ele está falando aqui que ele estuda, que é uma palavra também que já é contra, viu? Ele tá contra os próprios irmãos, e ele sabe muito bem disso, que não pode estudar, porque se é revelado, por que vai estudar? Depois ele fala que estuda para Deus revelar. Então, estamos chegando lá, chegamos lá, quem sabe? Ele já não, se ele estuda bem a Bíblia ali, então ele vê isso antes na casa dele, até alguma mensagem, pelo menos ele está sabendo ali, Deus revelou agora tal passagem, ele vai sabendo o que ele falar, Espero que ele seja assim. Estou analisando seu áudio aqui, não estou citando quem é, nem sei quem é o cooperador de jovens, tá? E também não sei da vida pessoal, nada, é só que foi mandado esse áudio pro irmão aqui, ele me mandou, e eu falei para ele, será que eu posso estar comentando? Eu vou comentar. Daí ele disse que sim, então vamos continuar. Oração, buscando na santidade a revelação de Deus, do Evangelho. Tá buscando na santidade e a revelação de Deus no Evangelho. É bom que busque a santidade, porque, quem sabe, a gente tem uma situação assim. Também existem pessoas que estudam, que faz teologia,
Porque teologia é assim, tem teologia tendenciosa, que é de uma instituição, e essa eu até concordo que algumas pessoas tendem a fugir, né, tende a não aderir a estudos tendenciosos de denominações, e tem aquela que você faz uma faculdade ali, né, de uma teologia que não é voltada à denominação, ou até ser algum pastor daquela denominação. E mesmo assim você vai ter que filtrar muita coisa ali. Então isso aí é um processo que a pessoa passa de uma série de vontade de aprender. Me admira muito que eles não critiquem algumas pessoas que estão partindo para outro caminho, né? Eles não vai resgatar pessoas que estão partindo para o caminho do ateísmo, por exemplo. Eles se preocupam com isso, com o que eles não fazem, né? Ou agora diz aqui o que está fazendo. Prega Cristo de Gênesis a Apocalipse. Tá bom? Nós pregamos. Ele diz que prega Cristo de Gênesis a Apocalipse, depois falou, nós pregamos. É mentira, ele sabe que é mentira. Tem aqui na minha região mesmo, agora, não sei, até recebo áudio, as pessoas mandam algumas coisas, não está mudando quase nada. Mas eu sei até os livros que eles iam levantar para ler. Nunca foi muito de falar em Jesus Cristo, e muito mais diz mais sobre a instituição, sobre a CCB, do que sobre o Evangelho. Né? Diz mais sobre o seu exclusivismo, sobre aquilo que você tem que fazer para se salvar, do que o Evangelho. Você ainda está lutando pela salvação, você não é uma pessoa que se livra das ilusões do mundo, da vida pecaminosa, é uma luta contra a tua carne, porque você é salvo por Jesus Cristo e assim você se procede, né, por resultado dessa salvação, dessa conversão. Você faz para se salvar. Né? É sempre uma luta. Estou lutando para se salvar. Vamos lá. Eu conheço irmãos simples que pregam, homens da roça, que não têm formação, que não têm letra, e conheço doutores que pregam. E aí que está a beleza. Ninguém tem formação teológica, mas é a Bíblia, normal. Tá? No entanto, a forma... Isso aí, claro que tem pessoas simples que entendem, que lê a Bíblia e tem o amor no coração. O Evangelho, na verdade, é simples mesmo. Não tem o que você ficar querendo enfeitar, fazer uma grande pregação aí, complexa também, e você não... A mensagem verdadeira que você quer passar naquele dia, você não passar. Você fala muita coisa, as pregações extensas, né, que tão complexas, mas não consegue levar uma mensagem sólida. Então tem aquela pessoa simples lá da roça, claro, como ele falou, e tem aquele outro. Por outro lado, tem a pessoa simples que não vai saber de evangelho nenhum, tenta falar alguma coisa, mas não consegue, então fala em bênçãos, profecias, e tem isso também naquele que é estudado. Tem pessoas que é estudado aí, que eu soube, testemunhou aqui numa região, quando eu fui numa igreja na região, que ele jogou os livros tudo fora, que disse que não queria aprender mais nada sobre a Bíblia, e era profecia em cima de profecia. Então, foi na ideia dele, né? A ideia que ele criou. Então, isso aqui é irrelevante. A questão teológica, infelizmente, ou infelizmente, está dando para o homem, virou uma ciência, você sabe disso, nas faculdades, academias, virou uma ciência humana. Infelizmente, isso gera vaidade, isso gera competição, isso... A criação das Escrituras, que é a palavra de Deus, um livro sagrado, né? Ele, como tudo nessa vida que Deus deixou a inteligência para você aprender, um médico não nasce sabendo ser médico, né? E outros fatos, ela foi feita para você analisar e aprender. Até mesmo aqueles que estavam no tempo dos apóstolos, ou até os apóstolos quando eram jovens, crianças, já cresciam aprendendo, né, as leis, estudando as leis. Deus nunca foi contra isso. Deus nunca foi contra eles aprenderem, né, ter o conhecimento. Tanto que Jesus falou assim, vocês examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Né? Porque ele sabia que as pessoas analisavam as Escrituras, né? Mas assim, existe uma correção dele, mas ninguém quer vir até mim, né? Isso é um chamado dele para aqueles ali que muitas vezes estavam ali preocupados com aprender, mas não queria até ele. Só que em outro caso aqui, a gente sabe que a teologia tem muitas pessoas
que, né, tá ali aprendendo pelo seu ego, né? Porque tem pessoas que querem ganhar dinheiro. Isso é normal do ser humano. São pessoas aproveitadoras, né? Então, também não tem muito sentido ele citar isso aqui, porque é do coração de cada pessoa. Então, vai depender de cada pessoa. Tem aquele que, na congregação, que faz por ego e não saber nada, e tá ali em cima por poder, por estar em cima à frente da igreja. Ele queria muito aquele cargo, subir no púlpito, né, pregar, lançar profecias. Então, também é por ego, né? Agora, que é uma ciência que toda, até para você aprender, foi uma ciência você criar usinários na congregação, que aliás foi pego de outra denominação. Teve que examinar as escrituras, teve que estudar para criar os hinos, teve que aprender do evangelho. É uma ciência. Então não tem sentido algum ele falar isso daí, até porque criam-se tópicos e circulares hoje, que já foi lido aí, que deve ter um estudo, um prévio estudo. Teve que ter uma teologia da congregação. Por mais que você for contra o que fala, mas é uma teologia. A palavra assusta, mas é isso aí, não tem o que dizer, né? Gera vaidade, debate, isso gera disputa. Um é milenista, outro é amilenista, outro é pós-tribulacionista, outro. Eles estão discutindo coisas que não trazem edificação nenhuma. A disputa está dentro da instituição Congregação Cristã no Brasil há muito tempo. Desde criança observa isso aí. É só se ele não viu isso aí até hoje, né? Se ele tá ali no ministério e é cego para isso. São pessoas que vai atrás daquele pregador que fulano, tal pregador prega mais, outro pregador prega menos, né? E tem essa disputa. Então vocês têm que entender que ela é comum. Ela é muito comum dentro da instituição, né? Tem a disputa daquele que, aquele ali é mais fervoroso, aquele ali, né? Vou colocar carregar aqui, senão eu vou perder a linhagem aqui. Então tem aquilo ali, aquele ali é mais fervoroso, aquele prega melhor, o fulano não, é muito, né, dá sono na pregação. Então existe essa disputa dentro daqueles que dizem que não. Quem sabe o homem, né, o homem entendendo mesmo de evangelho, entendendo as escrituras, se ele erra, se ele deixa o ego dele crescer, indo a fundo nas escrituras, é isso aí já um outro problema sério também, sério do homem. Mas que tem disputa em nesses dois campos, tem sim. Mas, sabe por quê, irmão? Porque o evangelho é simples, meu irmão. O Senhor veio para os pastores de ovelha. O Senhor converteu, sim, os doutores, mas o Senhor veio para os pequenininhos. Inclusive, o evangelho em si é simples. O Senhor fala a linguagem do homem humilde. Então, assim, pregar Cristo é importante. Simples não é ser desprovido de inteligência, ser desprovido de conhecimento. Isso não mostra simplicidade. Tem pessoas, né, que são estudados que não são simples no seu falar, né? Mas ele tem conhecimento, né? Então isso aqui também é algo que é irrelevante. Ele colocar aqui simplicidade com o estudo, né, prévio do pelo menos o básico do evangelho, o fundamento da salvação, que é o que ele não sabe. A congregação não prega. Infelizmente os fundamentos não são pregados, né? Muitas vezes aí salvação por obras. Agora tentaram consertar e eles vêm tentando caminhar aí consertando. Mas é que são frutos, tem que ter obras que são frutos da salvação, mas não falava isso antes, né? Eu não vou ficar pondo aqui de novo o áudio, mas o próprio Claudio Marçal falou que salva as suas obras, né? Que salva é Jesus Cristo. Ninguém consegue provar sua salvação. Ninguém consegue, por mérito, conquistar a vida eterna. Jamais. Ninguém consegue. Por isso que falo, não adianta falar assim, mas quer a porta larga, quer fazer o que quer. Se quer fazer o que quer, são filhos da perdição, né? Porque o verdadeiro salvo, ele quer cada dia mais um processo de santificação, melhorar por alegria, por prazer, não porque por mandos. Não, você não pode colocar uma calça para trabalhar aí, mulher. E você, homem, jamais uma bermuda. Nem que seja um policial que tá na praia, que tem o direito de usar uma bermuda, ele não pode, porque ele é irmão. Tá? Naquele calorzão de rachar lá. Aí, isso aí são coisas para conquistar a salvação.
né? Agora, se ele não quer usar porque ele sente assim, ele tá bem, tudo bem. Mas tem pessoas que são oprimidas por algo que não faz sentido algum. Importantíssimo o evangelho, tá? Porque a turma fala assim, por que a congregação não prega, não tem formação teológica? Porque não há necessidade. Não há necessidade, meu irmão. Agora... Olha, não há necessidade de uma pessoa aqui no interior, a cidade aqui que está esvaziando as igrejas por falta de evangelho, que só prega prosperidade, não há necessidade de um conhecimento. E a congregação não tem um certo tipo de estudo, então, para criar nenhuma das suas regras, as coisas que veio até de outra denominação, que lá atrás estudaram, lá atrás aprenderam, e eles pegam, né, para criar circulares, para criar tópicos, para criar capa do inário. Então ninguém estudou. Então agora ele fala que não precisa aí de um estudo assim, que eu quero dizer para vocês, unificado, porque cada região é de um jeito na congregação, vocês sabem disso. Lá em tal lugar, a cidade prega, né, prega mais Jesus, lá é profetada, ninguém arruma isso, e ele acha que tá tudo certo. Nós vamos conversar aí, pessoalmente lá. Você vai pontuar aí as suas perguntas e eu vou mostrar para você dentro da palavra por que a congregação cresce assustadoramente. Cresce o quê? Em número de igreja? Se você for pensar em construir igrejas, é claro que algumas pessoas da congregação que têm uma boa condição vai ajudar, porque ultimamente o povo já está mais esperto, né? Constrói uma igreja em cada bairro, mas a pessoa daquele bairro, eu conheço pessoas de um bairro aqui, afastados, são pessoas que preferem estar numa outra comum. Ele deixa lá o cooperador dele, porque não gosta do cooperador. A gente vai ver aqui um vídeo que o Claudio só vai agradar esses. Ele não gosta, ele vai lá no outro bairro. Aí eles querem construir uma central maior aqui. Quando aqui a central lotava de pessoas, nunca foi construído. As pessoas ficavam de pé na janela. Agora, você vai ali, são pouquíssimas pessoas, são pouquíssimos músicos. Ainda tem os que eles perseguem, os que eles jogam fora. É terrível. Aqui, região do Gilson Scarcelli, vou falar pra vocês, viu? É terrível. Gilson Scarcelli, achei que era outra pessoa e não é o que eu pensei, né? Mas é terrível. Então, aí tá tudo certo, né? Então não tem uma unificação. Cada um é de um jeito, cada um por si. Ela é imbatível. Enquanto tem irmãos buscando, me perdoa, irmão. Ela é imbatível. Tá vendo que ele falou que a congregação é imbatível? Ninguém bate a congregação porque é o evangelho dele. É a congregação, e é a congregação, e é a congregação. Não tem outra coisa. Jesus Cristo é muito pouco. Não se fala assim de evangelho. Vocês vão percebendo. Já tá acabando esse primeiro áudio aqui, ó. E ele até agora só tá defendendo a congregação, que ela é imbatível porque ela cresce, né? Porque ela cresce em números. Será que cresce em número de pessoas realmente salvas, que se sentem convertidas, que têm a certeza da sua salvação? Ou são pessoas que estão lutando, que uma coisa é dentro da igreja, o que ela se veste, o comportamento por regras e doutrinas, que é muito fácil, falei para vocês, se essa é a porta estreita, é muito fácil obedecer regras. Aliás, até a Deus e Amor tá melhor que vocês. Então, isso é a salvação, a porta estreita realmente, que é o ser modificado, né? Aquela pessoa que ela é espremida por dentro, entendeu? Porque ela ama tanto Jesus Cristo e o que aconteceu na vida dela, que ela não quer viver esse mundo mais, né? Porque esse é o mundo, esse mundo aí é a porta larga, né? O mundo, você se voltar a todos os prazeres da carne, se voltar às ilusões do mundo, essa é a porta larga. A porta estreita é aquilo que você se sente após ser regenerado por Jesus Cristo. E ao mesmo tempo isso não é uma prisão para você. Tem irmãos aí, até esses áudios, por isso os irmãos estão congregando, conhecendo outras igrejas, outras denominações, livres pelo evangelho. Talvez não é a igreja que eles vão gostar de ficar. Às vezes lá não vai ser aquela igreja que eles vão ficar. Mas a congregação também às vezes não fecha mais por causa disso daqui. Você entendeu? Tem pessoas querendo só falar mal da congregação, perdendo tempo, tá fazendo um favor para a congregação. Olha o ego. E um desfavor para si próximo. Primeiro que a congregação não perde tempo para falar mal dos outros, tá? Mentira, sempre pregou contra, aliás, até rebatiza. Isso é mais do que falar mal dos outros, isso é julgar as outras igrejas.
chamam de primos, sempre chamou de primos os da Assembleia de Deus. Paulinho falou que só chamaria de irmãos se eles não pecassem, não adulterassem, se não fornicassem, já julgou todos eles. Então como que não fala mal se num lugar que tiver ali os da congregação, de repente corta até a conversa quando sabe que é de outra igreja, né? Sempre foi assim. Agora vem alguém falar, mas na academia, eu tava na academia lá, veio alguém, pra começar, irmão, você tava na academia e alguém cumprimentou outros que era de outra denominação, se a pessoa tá na academia, ela já tá com a mente um pouquinho mais avançada, tá? Então, não venha generalizar, você não quer que generalize a congregação, mas a gente sabe pelos frutos que ela oferece, né? Aquilo que ela passa, aquilo que ela cria, no seu geral. Então, eu sei que tem pessoas diferenciadas lá dentro. Ele aqui mostra ser alguma pessoa diferenciada, mas ele quer conquistar o irmão ali, uma coisa que ele pensa, claro que ele está pensando aqui em religiosidade, mas algumas coisas que ele faz que nas regiões por aí são terríveis. Tem pastores aí, da presbiteriana mesmo, que tira culto, em vez de pregar Jesus Cristo, fica falando, ensinando que a congregação é uma seita. Ai, meu Deus do céu. Então, nós vamos discutir isso aí. Lógico, não tem como. São características de seita. Você pode até achar que não é, né? Algum aí que tá ouvindo. Mas uma igreja que ela rebatiza, que ela não. Essa pessoa agora fala assim: essa pessoa que tá com o batismo de outra igreja, ela nunca é considerada como um membro. Membro não é já, né? Mas como que vira aquele que tem cargo, né? Não vai virar música da congregação. Então, isso são características de seita, porque nenhuma outra presta. São salvação por obras, né? A obra, a graça é a instituição, ela crescendo, como ele falou ali, é a que mais cresce, né? Mas então são características. Você vai vendo sobre tudo isso que você vê aí no canal, outros canais falando. Por isso que a presbiteriana, né? Ela não, às vezes nem está aceitando o batismo da congregação, porque ela se considera, muitas pessoas que estão ali dentro considera todo o sistema, é complexo explicar para vocês, mas os anciãos, o Braz, ali é a graça. Igual lá nos Estados Unidos, eles deixaram de estar com os irmãos, com os 5 anciões do Conselho dos Estados Unidos que estavam tentando fazer algo para melhorar a situação lá, para estar no Braz. Então, quando está ligado ao Braz, é a graça. Sempre que teve dissidência, você vê um vídeo na internet ali que a gente coloca de alguma situação na congregação, alguém já fala, não é a CCB, é a CCA, é a Jandira. Não sei o que, já, entendeu? É esse medo, é isso aqui, esse aprisionamento. Por isso que acabaram analisando melhor tudo que está acontecendo e tendo como uma seita. Né, sempre chamaram as outras de seita, agora estão aquilo que quem planta vento colhe tempestade. Tá? Por que a congregação usa o véu, saúda o apóstolo santo? Porque é usos e costumes. Não tem o que falar, né? Isso aqui é porque é usos e costumes. Quem falou isso foi o Valdir de Matão, ancião ali da congregação do Braz. Você entendeu? E os outros não refutaram ele, porque é verdade. Então, isso daí já não é coisa pra você se gavolar, como dizem algumas pessoas, né? É pra você achar vantagem. Ai, meu Deus. Vamos continuar aqui, mas dá até medo do que vai vir, porque eu não ouvi todos os áudios inteiros, viu? Saúde do apóstolo santo. Por que nós batizamos por imersão? Por que nós tomamos Santa Ceia uma vez só por ano? Tá? É porque quer. É porque quer. Não tem dia, data para você tomar uma Santa Ceia. Assim que você sentir a necessidade. Você pode estipular os dias, ano ou meses. Mês por mês eu já acho até... Mas assim, você pode fazer meses ou ano e de repente você fala, olha, vamos tomar uma Santa Ceia, vamos fazer a Santa Ceia, né? Ou outras igrejas falam de ceia, vamos fazer a ceia amanhã ou a semana que vem. Qual o problema? Não tem problema algum, né? E se a pessoa participou da ceia hoje, amanhã foi visitar uma igreja, tá tendo ceia lá de novo? Não, ontem já lembrei, hoje eu não quero mais não. Ué, se você apareceu lá, não quer, tudo bem. Mas se você sentir de novo em participar com aquela comunidade, maravilha, glória a Deus. Então, isso aqui também não é vantagem contar essas coisas como graça, como, né, evangelho.
Mas você está vendo como isso é a graça para eles? Depois ele não consegue entender o teor nem da conversa que ele falou, infelizmente. Tem igreja que nem acredita na manifestação do Espírito Santo, irmão. Por que nós vemos milagre todo dia? Tá bom? Todo santo dia. Nossa, eu precisava estar nessa região aí, milagre todo santo dia, né? A manifestação do Espírito Santo também, e até ele sabe como que é, né? Algumas situações que ocorrem por aí. Muitas emoções e poucas transformações. Que esse seria o maior milagre. Ver Deus operando. Só de dezembro para cá, já tem umas 6 obras que eu vou contar para você. Milagre, libertação. Sabe ver Deus operar, filho. Porque a obra que sabe que salva é a fé. Então não tem nas outras instituições. Não tem Deus operando, não tem milagre nas outras instituições. Porque aqui ele está vendendo peixe da congregação, né? Mas assim, nas outras não acontece nada. E até na vida do que é até um termo errado, que é o desigrejado, porque na verdade são pessoas que vivem como igreja em Jesus Cristo, mas não quer estar na instituição. Destemplados, né? Sem denominação, esses também, às vezes Deus opera milagre na vida deles. Não há como negar, né? Que essas pessoas muitas vezes estão ligados com Deus, preocupados em assistir vídeos de pastores, em buscar, em ler as escrituras na sua casa, em oração. Então essas pessoas também vê milagres. Não pode negar isso. Não é estudo, é fé. Se fosse assim, o coitadinho lá do sertanejo, que não tem estudo nenhum, que não conhece a palavra, é analfabeto. Se fosse assim, o nordestino que é analfabeto não vai chegar, não vai entrar no céu só porque ele não estuda a Bíblia. Aqui, ó, tá falando sempre que o problema é estudar a Bíblia, né? Porque eles não estudam, então eles acreditam que lá o problema é esse daí. Então, já tá indo contra estudo. Não dá nem pra comentar isso aqui, irmão. É tão assim, sem sentido algum, né? Ele tá acusando que aquele lá, que é o coitadinho que não estuda, tem analfabeto. Isso aí são operar de Deus. Se a pessoa tem vontade de aprender, também qual que é o problema? Né? Se ela tá seguindo Jesus Cristo, buscando Jesus Cristo, aí ela tem que estar na congregação que também não estuda para poder estar certo. Raciocina isso daí. Não, ele creu no Senhor, por fé, automaticamente ele já está se aproximando, vai dar salvação, meu irmão. Mas vamos conversar isso, vou marcar com você logo, hein? Talvez sábado que vem já, tá bom? Creu no Senhor, ele já vai herdar a salvação, olha. Eu até Não é sempre que fala isso aí, viu? Ele tá falando por ele. Mas ainda a pessoa vai lutar, né? Vai lutar na congregação pra se salvar. Concordo que esses irmãos às vezes falam algumas coisas, tá? Primeiro, Marsola não é dono da congregação, não é dono de igreja, é só um presidente. E outra? Só um presidente, não é dono da congregação. Você viu lá, né, que ele falou, ameaçou os irmãos dos Estados Unidos. Não sei se vai ter perdão. E não teve. Depois falou aqui ultimamente que entra para ver o que vai acontecer. Não tem nação contra o Brasil. A presidência, ele continua ali no cargo dele justamente porque ele é o presidente, ele é a congregação, junto com os outros anciãos do conselho. Então você não tem que falar que a congregação é uma coisa e a presidência é outra. Irmão, para com isso. É que esse aqui deve ser novo nesse cargo, né? Ele não é do tempo do Jorge Cury, desses aí. Então ele não conhece nada. Então ele fica falando que a congregação, né, teve ali, era tão restrito, tão assim, tinha ainda o pecado de morte naquele tempo. Aí ele fala assim, então quer dizer que a congregação é uma coisa e o do ministério é outra. Então o pecado de morte lá era o quê então? Era o quê? Era a congregação que criou? Não eram os irmãos? Né? Tem os tópicos antigos, ele tem que estudar, ele tem que aprender os tópicos antigos. Para ele vir falar sobre que a congregação é uma coisa, é igual falar que é católica. Então vão todo mundo ser católico porque o Papa manda adorar santo, mas é coisa do Papa. Né? Ali, eles mandam ficar adorando imagens, mas vão ser católicos, que é os homens. Fazer o que com os homens? Faz sentido isso?
já está numa idade avançada, tem que considerar. A pessoa passa de uma certa idade, já. Por isso que existe uma. Passa uma certa idade, muitos colocam para fora aquilo que ele realmente é. Né? Não é questão de doença, não é Alzheimer, não é nada. É aquilo que ele é, pronto, acabou e sempre foi. Só que às vezes tem mais audácia, né? Tem mais, ele fala mais. E concordam com ele, falam amém, glória a Deus, dentro da igreja. Um conselho de anciãos, irmãos antigos, de pessoas mais novas ajudando lá a florescer a coisa, entendeu? Então assim, Ajudando não, né? Concordando. Eu vou acelerar aqui porque tá ficando extenso aqui o vídeo. Esse é o problema. As pessoas têm um quartinho ali, uma fala, às vezes é bem feliz. E aí vira pronto, põe no ventilador, ei, congregação agora é... Não, nós temos que... Olha lá. Então pode falar o que quiser. Que não pode recortar, né? Vai ficar muito rápido, até que ser lento mesmo. Entender como ela funciona. Por que eu falo assim? Você está certo, né? Nós defendemos Jesus Cristo, mas nós estamos dentro de uma igreja. Se nós estamos dentro de uma igreja, nós temos a convicção que ali está sendo pregada a graça. Eu tenho essa convicção, irmão. Meu irmão, na congregação, os homens não ganham para pregar. Não ganham para pregar, Danilo. Você sabe disso, é tudo voluntário, meu irmão. Tudo ego, tudo poder, na maioria deles. Tem uns irmãos, coitado, foi colocado lá, exerce bem a sua função ali, de acordo com o que é o seu coração, né? Não tô falando mérito aqui. Mas alguns é pelo ego, que é pior do que receber um dinheiro, uma ajuda de custo, para você ser mesmo um líder religioso, um líder da igreja. Aquele pastor mesmo, que cuida do seu rebanho, que cuida da sua igreja, né? Ele fala líder religioso, a pessoa assusta, mas a religião vem de religar, né? Então, você vê aqui que essa fala também não tem sentido para você proteger uma instituição. Ganhando ou não, tem gente que até pagaria para estar no seu poder. Igual foi lá na época de George Cury, que aconteceu tudo aquilo com o nosso irmão Nicolau, tiraram do cargo para ficarem na presidência da congregação. Tem gente que pagaria para estar ali no poder. Então não é vantagem falar que não ganha, né? O que não pode as outras igrejas é explorar o povo. Tem que ser um verdadeiro líder, 24 horas ali para a igreja. Se não pode, se não aguenta, vai procurar outro serviço, um trabalho ali para ele, para se sustentar. Porque o serviço para Deus é pesado, é difícil. Você lidar com o povo é difícil. Todo o dinheiro é revertido, o dinheiro da Irmandade é revertido. Você sabe disso. Para construção. Tá? Nós saudamos uns aos outros com ósculo santo, meu irmão. Para se salvar. Bíblico. O batismo por imersão. Tem tanta coisa que a Bíblia, a congregação não cumpre, principalmente quando vai disciplinar alguém, levar as testemunhas para não ficar tirando a liberdade das pessoas por ano e ser excluído realmente, né? Então, coisas que são bíblicas, que é o amor para com o próximo, mesmo que ele saia da instituição, vá para uma outra, que é da mesma, que é a fé cristã, ele não está apostatando da fé dele, né? Não, mas eles já excluem essa pessoa também. Então, são coisas que são bíblicas que eles não cumprem, que são, às vezes, muitas vezes, até são contra, assim, ouvir uma pregação de um pastor, são contra ali participar de uma outra reunião de outra igreja, então blasfemam contra o Espírito Santo, muitas vezes sem ver. Então, isso são coisas bíblicas também, que também não cumprem. É bíblico. A Santa Ceia é bíblica, tá? Tudo é bíblico. É bíblico da bebida alcoólica? Até que chega aí alguém aí um dia e pega as crianças bebendo, né? Porque o vinho na ceia do Senhor era o suco de uva. Eles nem podiam nada fermentado naquele tempo, né? Quando era para esse fim. E o pão era sem fermento. Muitas vezes eu participei da ceia aqui, um pão lá bonito, crescido. Então, irmão, se a gente for entrar nesses detalhes aí, também tá totalmente fora. Colocar lá, se enterrar separado, né? Ainda separa o sangue do corpo ali, enterra, porque a transubstanciação virou a carne mesmo. Não é um ato simbólico ali de fé que vai no coração da pessoa. Não, se torna físico, vira a carne do corpo. Jesus Cristo realmente, literalmente ali, uma bebida alcoólica e um pão fermentado muitas vezes. Então, gente... Não tem nada que é fora da palavra, nada. Claro que um cooperador ou outros, toda a igreja tem problema, filho. E outros, me perdoa, mas aquele que se diz assim, sai da igreja achando que ele é melhor do
que a igreja tem muitos erros lá. Ele já está errando, irmão. Igreja é lugar de gente errada, filho. Igreja é lugar de pecador. O Senhor Jesus veio para os pecadores. Por isso que nós nos reunimos na igreja, para buscar o perdão, para buscar a salvação. Então, sai daquela igreja que está cheia de erro. Já está errado. Já está se achando melhor. Já é antibíblico isso aí. É que as pessoas não entendem. Eles não entendem que há erros e há erros, né? São coisas que você aliena uma pessoa, coloca nela uma salvação por obras, por instituição, né? Por legalismo. E aí você vai numa igreja que tem os seus erros, mas você conhece o evangelho. Isso é íntimo da cada pessoa. Tanto a gente sabe que tem pastores aí estudados, que tem um conhecimento bom, mas ao ver no contexto geral não é um bom cristão, né? Então ele só que está relativamente errado ao ver o que cria dentro de uma pessoa. Ele vai julgar um jovem que foi por causa de um namoro, está excluído, não tem mais liberdade na igreja, 20, 30 anos, mas resolveu de repente ir para uma igreja, ele está lá cantando, louvando a Deus, foi colocar no ministério, se dedicando. Ele vai julgar então? Qual igreja que você vai encontrar na face da terra aonde prega-se o evangelho, mas não cobra um centavo de ninguém? Qual igreja? Tem igreja sim. Eu já falei aqui nomes de igreja, né? Já falei aqui uma igreja local que é assim. E tem pro Brasil afora aí, tem sim. Inclusive, ninguém ali fica obrigando ali, não tem dízimo a Assembleia Cristã que está crescendo aí. Então ele tem que pesquisar as coisas. O que você vai achar na face da terra, meu irmão? Você já provou desse mel, filho. Você já provou desse mel. Que o homem simples prega... Olha, não dá, eu vou parar porque vai ficar muito grande aqui. Vocês estão vendo aí que é defesa da instituição. E aí daqui pra frente ele vai falar só isso. Vou até adiantar aqui. Nas reuniões lá, os anciãos, cooperadores. Aqui, ó, jogando vantagem de reunião de cooperadores lá no Brás, né? Que tem o humilde, tem o rico. Ah, essa conversa aqui, irmão. Ixi. Eu nasci na graça no sentido de meus pais ofereceram a graça para mim, o conhecimento da palavra. Mas se eu chegar... Os pais ofereceram. O conhecimento da palavra foi levar na instituição, na congregação cristã no Brasil. Vamos lá. Testemunhar, fala assim, eu dou graças a Deus que eu nasci na graça. Meus primeiros passos foram na congregação. E aí, tudo bem? O que tem? Qual que é o problema? O problema é que nenhuma outra é a graça para vocês. O áudio, todo esse áudio que você mostrou prova isso. Nenhuma outra serve, nenhuma outra presta. Então vamos parar por aqui mesmo, né? Não dá, não tem jeito. Eu ia fazer uma análise aqui do Cláudio Marsola sobre os locais aí, os cooperadores locais, alguma coisa aí que ele tem falado aí, protegendo certas atitudes da congregação, você que achou que ia haver mudanças, mas eu vou analisar no outro vídeo. Esse aqui vai ficar extenso já. Peço para vocês que se inscrevem no canal, aquele que não é inscrito, né? Deixa seu like, deixa o seu joinha para ajudar aí o vídeo a ser transmitido para mais pessoas. Você que está passando pelas mesmas situação desse que mandou o áudio para mim, envia aí pro seu ministério, para alguém até chegar no ministério, a análise que eu fiz, para eles ver se eles acham isso mesmo, que é evangelho, se isso tudo é evangelho. Envia no grupo aí, algum jeito aí no Facebook, sei lá. Coloca esse vídeo dessa análise. Vai ficar um pouco extenso, mas eles têm que ter paciência também aí, porque quando você tem que ficar ouvindo certas coisas lá, você fica né, um bom tempo lá na igreja. Paz e graça verdadeira no coração de todos vocês. Até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente.